Boa noite, paz seja a sua vida, paz seja com toda a sua família. Estamos começando aqui mais um estudo. Hoje quero continuar com o estudo a respeito do livro do Apocalipse. Eu estou fazendo aqui um mapa de pressão, para medir a pressão. Então de vez em quando vai fazer um barulhinho aqui, mas é o aparelho medindo a pressão, tá tudo legal. Por isso que eu estou com o braço meio duro aqui, porque ficou muito apertado. Mas está tudo em paz. Deixa eu perguntar para você, você que está me assistindo aí, eu gostaria de saber se o som está bom, se a imagem está legal, se está tudo bem. Então dá uma olhadinha aí, manda um oi, diga o que está acontecendo para nós estarmos juntos, tá bom? Hoje é segunda-feira e normalmente nós temos o estudo bíblico. Nas nossas segundas-feiras aqui nós estudamos a vida e o ministério de Jesus. Nós falamos sobre as curas, os milagres, os sermões que Jesus fez e as parábolas de Jesus, fatos e acontecimentos na vida de Jesus. Então, normalmente nós fazemos isso na segunda-feira. Nesses dias eu estou mudando um pouquinho e estou estudando sobre o livro de Apocalipse. Eu acho que o momento é oportuno. E eu comecei semana passada falando, já tem alguns estudos aí no nosso canal, no canal do YouTube. Se você entrar no nosso canal, tem lá vários estudos já sobre o livro do Apocalipse e também no nosso aplicativo. No Play Store você entra e procura lá Ministério Nova Terra, que você vai ver o nosso aplicativo. Lá no aplicativo você pode baixar, é gratuito. No nosso aplicativo tem todos esses estudos. E lá no aplicativo é um pouco melhor, porque no aplicativo tem o estudo em Word e PDF. E você pode baixar lá os estudos do nosso aplicativo gratuitamente, tá bom? Eu comecei um estudo falando sobre a Trindade satânica. Assim como tem a Trindade divina, nós temos o que é chamado de Trindade satânica, que está revelada aqui na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, mas também em Daniel e algumas outras passagens bíblicas, que fala a respeito do falso profeta, do anticristo e do dragão, ou as duas bestas e o dragão, ou as duas bestas e Satanás, né? Então, a Trindade satânica é Satanás, o falso profeta e o anticristo. Cada um deles tem um papel fundamental nesses últimos dias. No estudo de segunda-feira passada, se você não assistiu, entra no nosso canal lá no YouTube. Nosso canal é CAF. Dá para pôr, eu vou pedir para o Felipe colocar aí eu esqueço de falar o nome, como é que é? O site do nosso canal, o endereço eletrônico do nosso canal, vai colocar aí agora para quem está assistindo, e você vai poder entrar e procurar lá a primeira parte desse estudo. E na semana que vem quero terminar. Eu tenho procurado falar do livro de Apocalipse de uma maneira bem simples, de forma tal que eu não vou criar complicação com nada que você já ouviu em pregações, e vou tentar te esclarecer um pouquinho melhor. Eu comecei falando sobre a Trindade satânica, né? Quais são os personagens dessa Trindade satânica. Semana passada eu falei do anticristo, quem é e como ele age. E está lá essa apostila também, você pode pegar para estudar. E hoje eu vou falar do que nós chamamos da segunda besta, ou o falso profeta. Qual é a obra do falso profeta? E como ele vai agir? Quem é o falso profeta? De onde ele virá? E eu quero falar isso de uma forma bem simples. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 13, no verso 11. Eu vou fazer isso também, vou abrir aqui minha Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 11, que diz assim: Eu vi subir da terra outra besta,
Ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa é a passagem do surgimento da segunda besta, né? da besta que emerge da terra. Então a primeira besta emerge do mar. Essa aqui tem 2 chifres semelhantes ao do cordeiro. Isso fala de que ele vai tentar parecer com Cristo, vai ser um sacerdote. Ele tem a aparência do Cordeiro de Deus, ele tem o jeito de quem é religioso, de quem se parece com Deus, ou com o Filho de Deus. Mas, entretanto, ele fala como o dragão, ele fala como o diabo, para enganar as pessoas. Claramente a gente pode ver que a segunda besta é alguém que parece com Deus, mas fala enganosamente igual ao diabo. Esse líder religioso vai falar como o diabo e vai enganar a toda a humanidade. Quando você lê lá no capítulo 24 de Mateus, diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, todos seriam enganados. Quando você lê lá no livro de Mateus 24, no sermão profético de Jesus, nós vemos lá 3 ondas de engano. Eu vou falar disso talvez no próximo estudo, mas lá Jesus fala por 3 vezes sobre ondas de engano que virão sobre a terra. E uma dessas vai ser um líder religioso mundial que vai fazer muitos sinais, que vai fazer descer fogo do céu. Imagine hoje se aparecesse um religioso que na televisão ele fizesse sinais e milagres. Imagina só o tanto de gente que não ia correr atrás. Na Bíblia tem uma passagem que Jesus diz assim, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço, eu não conheço vocês. De fato, tem muita gente que vai ser enganada com a realização de sinais que esse líder religioso fará no mundo e vai enganar muitas pessoas. Então, quem é esse líder religioso e o que é o falso profeta? O que é essa segunda besta? Então é preciso entender que, como eu expliquei no primeiro estudo, o anticristo não é só uma pessoa, é também um sistema político, militar, é um sistema econômico que vai reger a terra. O líder desse sistema é a pessoa do anticristo, mas o sistema em volta dele também é o anticristo. Então o anticristo não é só uma pessoa, é um sistema, e o líder disso é a pessoa do anticristo. Assim também o falso profeta é um sistema religioso de uma denominação que está no mundo inteiro, é um sistema que em determinado momento um desses líderes vai ser o falso profeta. Então hoje eu quero te ajudar a conhecer quando será ou quem será esse falso profeta. A Bíblia diz assim no livro de Apocalipse, eu quero que você mude para o capítulo 17,
no verso 1, diz assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre as muitas águas. O livro de Apocalipse guarda um capítulo inteiro, capítulo 17, para falar da condenação dessa igreja, desse sistema religioso. E o próprio livro do Apocalipse, ele se revela. Então você lê uma passagem, você não entende bem, daí a pouco lá na frente você lê e você vai voltar a entender isso. Mas eu quero que você preste atenção comigo aqui do capítulo 17 em diante, porque aqui a gente começa a ter uma revelação de como vai se manifestar esse sistema e a pessoa também do falso profeta. Esse sistema religioso com um líder que será chamado falso profeta. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a esposa de Cristo é chamada de virgem. Se você ler lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 2, diz assim: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura a um marido, a saber, Cristo. Todas as vezes que nós falamos na Bíblia sobre mulher, essa mulher vai ser figura, ou profeticamente, será figura de uma igreja. Seja ela a igreja, a noiva de Cristo, seja ela a igreja perseguida, ou seja a igreja do diabo. Então, mulher sempre vai significar aqui no livro de Apocalipse, em algumas outras passagens, uma noiva, ou uma mulher, ou uma igreja. Agora, a noiva de Cristo, ou a igreja de Cristo, ela se refere a ela, a Bíblia, como noiva, como uma virgem. Se a esposa do Cordeiro, a sua igreja, é chamada de virgem, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 17, fala de uma prostituta. Então, que igreja é essa que é chamada de prostituta? Só pode ser a igreja daquele que não é o Cristo. Só pode ser a igreja do sistema do falso profeta. Então, a Bíblia chama essa igreja, que vai ser o sistema do falso profeta, como prostituta. E aí, então, começa a gente a entender uma coisa. Essa prostituta está sentada sobre, como diz a Bíblia, aqui no capítulo 17, sobre as muitas águas. No livro de Apocalipse, aqui no capítulo 17, no verso 15, se você ler lá, diz assim: as muitas águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, se a virgem é a esposa do Cordeiro, é a igreja de Cristo, a prostituta vai ser a mulher, ou vai ser a igreja do diabo, a igreja do falso profeta. Então, bem claro aqui, diz que esse sistema vai ser julgado, condenado, e ele está agora assentado sobre povos, multidões, nações e línguas. Ainda que essa besta surgiu da terra, e tem um significado nisso, mas ela se apoia sobre as muitas águas. Então nós precisamos começar a entender qual é a igreja que é mundial, que está em várias nações, em quase todos os povos, que ajunta multidões em todas as nações e línguas. Vai pensando aí, daqui a pouco a gente vê. Bom, se mulher é igreja, se a mulher prostituta é a igreja caída, povos são água, né? Então a gente começa a entender. Lá no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 17, diz assim: eu vi que a mulher estava embriagada. Ele viu, João lá no céu, viu
que essa mulher, que essa prostituta, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E João disse assim: e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Qual é a igreja que se embriagou com o sangue dos santos? Uma igreja que não apenas matou os santos e testemunhas de Jesus, mas matou a muitos, a ponto de estar embriagada com o sangue deles. Qual é a única igreja que, inclusive, a história registra como tendo perseguido e matado milhares de cristãos? Só tem uma, né? A Bíblia diz que a história nos mostra, né, tem registros históricos, que do ano de 538, desde o edito de Justiniano, esse edito concedeu a primazia ao bispo da igreja de Roma como rei. E ele tinha então não só o poder religioso, mas o poder também político de rei. Então deu aí o que a gente chama, deu início à supremacia papal primeira, ou a supremacia papal do passado, que foi de 538 a 1798, porque ele passou pelas eras escuras da igreja, até que chegou um tempo quando o Papa Pio XI foi aprisionado, decapitado, e a supremacia papal teve fim. Se você somar esse tempo, de 538 até 1798, vai dar 1260 anos. Exatos. Esse número fala de alguma coisa para nós, né? 1260 dias, 3 anos e meio, e conforme a gente vê lá em Apocalipse capítulo 13, no verso 5, esse número ele faz muito sentido para nós aqui quando estudamos a Bíblia. Então a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, vai nos dando dicas de qual será esse sistema. Primeira coisa, é uma igreja, uma prostituta que está sobre as muitas águas, uma igreja que está sobre muitas nações. Segundo, uma igreja que perseguiu os santos e os matou e os martirizou. E aí João, quando vê essa visão, quando ele tem essa visão, ele se admira, ele fica admirado, porque João estava acostumado, ele mesmo estava na ilha de Patmos, e ele estava acostumado a ver o exército romano matando cristãos. Ele já estava acostumado a ser perseguido, ele sabia de todas essas coisas. Mas uma coisa que ele nunca antes havia visto era uma igreja matando cristãos. Ele não havia visto essa perseguição, não existia nos seus dias. Ele vê o futuro, o que aconteceu de 538 até 1989, durante 1260 anos, esse sistema religioso foi perseguidor. E ele então vê essa visão e ele se assusta. E o anjo diz assim para ele no verso 7: por que te admiras? E o anjo revela a João dizendo assim: eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ora, nós já estudamos isso na semana passada, quando pergunta qual é o mistério das 7 cabeças, né? E a Bíblia mostra que as 7 cabeças são as 7 colinas sobre a qual essa igreja está assentada, a cidade na qual essa igreja está assentada. Então, bem claramente, a cidade das 7 colinas é Roma, e só tem uma igreja que está assentada sobre as 7 colinas. Só tem uma igreja que está assentada e tem sua sede mundial lá em Roma, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana. O que significa esse nome? Católico, Igreja Católica, Igreja Mundial.
Quando me perguntam, você é católico? Sou, eu creio numa igreja mundial. Apostólica, que acredita nos ensinamentos dos apóstolos, né? Então, igreja católica, apostólica, romana. O que quer dizer romana? Quer dizer que eu sigo os princípios do Império de Roma. Nisso eu não creio. Eu creio numa igreja católica, apostólica. Hoje nós temos igrejas que têm um nome parecido, né? Vocês vão ver muitas igrejas apostólicas, você vai ver muita igreja chamada de mundial, porque católico significa mundial. Você vai ver igreja chamada universal, por quê? Porque universal significa católico, ou católico também significa mundial. Então, essa igreja que está assentada em Roma, que tem seu nome com Roma, que está assentada nas 7 colinas, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o sistema do qual vai sair o falso profeta. A Bíblia diz assim, no capítulo 17, no verso 9, aqui tem sentido o que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Na semana passada eu mostrei essa foto que mostra as 7 colinas de Roma. Já estive lá e é muito legal de poder subir na colina Capitolina e de lá ver as outras 7 colinas de Roma. E se você um dia for a Roma, você vai gostar muito, é uma cidade maravilhosa. Agora, tem uma passagem na Bíblia, e essa passagem é do capítulo 17, no verso 10, diz assim, aqui no verso 9, aqui tem sentido a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Também são 7 reis. Como eu disse, sempre nós vamos ver que isso tem um duplo sentido. E também, além de um sistema, é uma pessoa. E diz assim, 7 reis, 5 já caíram e 1 já é. O outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e também o 8º, ele é do 7 e vai à perdição. Os 10 chifres que viram, vocês já vimos isso na semana passada, nós falamos sobre eles, mas eu quero falar hoje desses 7 reis e sobre o 8º rei. Então, nós precisamos entender que essa profecia fala de um momento na história, de um momento e de pessoas. Diz assim que esse sistema religioso, em determinado momento, vai ter 7 reis, e o 8º rei será aquele que vai à perdição, ou seja, será aquele que é o falso profeta. Então ele dá uma pista muito clara, diz assim, 5 reis já foram, 1 é, o outro quando vier, o 7º rei, quando vier vai durar pouco tempo, e o 8º rei vai à perdição. Eu preciso de achar na história um tempo ideal para eu colocar essa profecia, para entender essa profecia. Então, Roma, de fato, lá quando pegaram o Papa e decapitaram, Roma deixou de ter um rei. Roma não era mais um sistema de papado com reinado. Roma era só uma instituição religiosa. Mas em 1929 aconteceu um tratado chamado Tratado de Latrão. Mussolini restaurou o poder político do Papa. Eles fizeram um acordo sobre esse tratado, depois eu posso passar tudo isso em estudos, né? Mas o fato é que em 1929 começou de novo o Papa a ser uma autoridade não só religiosa, mas o rei do Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo, com menos de meio quilômetro quadrado, e é um estado muito rico. E a partir do Tratado de Latrão de 1929, o Papa, além de líder religioso, é o chefe do Estado, o chefe de Estado do Vaticano.
é engraçado porque ele é eleito, mas é vitalício, é um cargo vitalício, né? Assim, a data que nós buscamos é clara, é 1929. Quando você pega essa data, você vai encontrar uma coisa interessante. Tem até hoje 8 papas. Não sei se vai dar para ver aí, mas você pedindo esse estudo aí pelo celular da igreja, você vai recebê-lo. Então, a começar de 1929, no dia 11 de fevereiro, quando foi feito o Tratado de Latrão, estava colocado como líder religioso, e agora vai ser o chefe de Estado do Vaticano, o Papa Pio XII. De lá até o Papa João Paulo II foram 5 papas. Então a Bíblia diz: 5 foram e um é. Esse é o momento da história que o livro de Apocalipse, no capítulo 17, relata. Foi o momento onde o Papa João Paulo II assumiu, né? E ele foi o Papa que mais empolgou as nações da terra. A Bíblia fala que esse Papa, ou que esse rei, ele seria ferido, e a ferida de morte dele seria curada. Então, qual foi o Papa que sofreu um atentado enquanto ainda era rei? João Paulo II. E quando ele ficou curado, as nações, todo mundo adoraram aquele Papa. Ele foi talvez o Papa mais querido dessa última geração, depois do Tratado de Latrão. Acho que nunca teve um Papa tão popular quanto ele. Mas a Bíblia diz que o sétimo rei, que no caso foi Bento XVI, ele viria e ficaria por pouco tempo. Até quando ele assumiu, o Vaticano disse que o Bento XVI era para ser um Papa de transição. Até a revista Veja tem um título desse dizendo: o Papa preveu para si mesmo um curto reinado. Isso foi em 20 de março de 2005, né? Essa passagem do capítulo 13, do verso 3 de Apocalipse, fala que uma das cabeças foi ferida de morte. Está aqui, está tudo na história, está tudo certinho, né? Eu creio que não houve ninguém que fosse tão simpático como líder religioso, ou mais simpático do que o Papa João Paulo II. Agora, nós precisamos entender, como eu disse, que não é só um sistema religioso, é também uma pessoa. Então, se a gente contar desde a primeira besta até agora, ou se a gente contar desde o primeiro Papa até agora, já foram 7. E esse que aí está, chamado de Papa Francisco, ele foi chamado, se você pegar aí, coloca aí na internet, o Papa do fim do mundo. Ele é chamado de Papa do fim do mundo, e não por crentes, não por nós que estudamos a Bíblia, mas as profecias indicam isso, e as pessoas estão falando isso, né? De 1798 a 1929, não houve perseguição. A Igreja Católica ficou sem o poder político, mas de 1929 para cá, o Papa é também chefe de Estado, ou seja, ele é rei. Por isso que a Bíblia diz: são também 7 reis, e o 8º vai à perdição. Os 7 reis passaram, e o Papa que aí está é o 8º rei. É o 8º nessa lista que se encaixa nessa profecia. Eu estou falando hoje bem rapidinho, mas a Bíblia diz assim, no verso 11 do capítulo 17: e a besta que já era e já não é, ela é também o 8º rei. E esse, a Bíblia diz, vai à perdição. Ou seja, quando é que a besta vai surgir? O falso profeta? Quando assumir o 8º rei. Ele já assumiu, está aí. Não tem muita explicação, não tem muito o que ver. A Bíblia é bem clara nesses assuntos assim. Então, eu posso dizer para você que a vinda do nosso Senhor Jesus está muito próxima, bem próxima.
Eu estou falando sobre a trindade satânica. Na semana passada eu falei do surgimento do anticristo. O sistema do anticristo está montado, pronto, esperando só ele assumir. O sistema religioso do falso profeta está pronto há muito tempo. E se a Bíblia é verdadeira, ele já apareceu, o falso profeta já está aí. Como assim, pastor? Há pouco tempo atrás, ele chamou para o dia 24 de maio agora, as nações do mundo para falarem sobre um governo global, sobre um sistema de educação global. O chamamento foi esse. Com a pandemia, isso foi mudado, foi postergado, a data já está remarcada. Mas tem um encontro formal com os principais líderes do mundo e o Papa Francisco pensarem num governo papal. Certo é que talvez dessa reunião não saia ainda a indicação de um líder, mas vai sair a indicação de que se necessita de um governo globalizado. Isso todos os dias nós ouvimos. Ouvimos através da primeira-ministra lá de saúde da Espanha, nós ouvimos do pessoal de Portugal, a gente ouve de várias nações do mundo, a gente ouve do Macron, como eu disse na aula passada. Hoje nós estamos ouvindo o tempo todo um apelo: olha, nós precisamos de um governo globalizado por causa das vacinas, por causa das pandemias, por causa da fome, por causa da economia, nós precisamos movimentar isso. E está todo mundo já preparado para isso com blocos. Tem o bloco dos países africanos, tem o bloco dos tigres asiáticos, aqui nós temos o bloco do Mercosul, para cima tem a ALCA, tem o mercado comum europeu, e assim por diante a gente vai vendo blocos de países que estão se organizando para negociar. Não é pouco, é só colocar agora o anticristo no lugar, e a trindade satânica está quase pronta para agir no mundo. Jesus está voltando, Jesus está às portas. O que está escrito no livro de Apocalipse não vai acontecer, já está acontecendo. Quando você começa a ler aqui o capítulo 17, diz assim: veio um dos 7 anjos com quem estavam as 7 taças. Existem vários ensinos sobre o livro de Apocalipse. Eu entendo que no livro de Apocalipse tem 21 juízos principais, 7 selos, 7 trombetas e por último 7 taças. Em alguns lugares tem alguns ais ainda, né? Tem alguns juízos que não estão no meio desses 21. Quando o falso profeta aparecer, já vai ter passado as trombetas e já vai ter passado também os selos, já vai estar começando as taças. Ou seja, muita coisa já aconteceu e nós não percebemos que está ou que estão acontecendo. Nós estamos levando a nossa vida de qualquer maneira. Hoje eu quero convidar você a abrir o seu coração para ler a Bíblia, ler o livro de Apocalipse, que é fácil. O capítulo 13, capítulo 17, lê uma coisa e outra que você vai entender muito fácil. Se você quiser esse estudo bíblico, é só pedir aí que amanhã a secretaria da igreja te envia, você vai ler. Se tiver alguma coisa errada, você corrige, me manda de volta, diz: olha, está errado isso aqui. Eu não quero ser um profundo ensinador do livro de Apocalipse, porque eu quero que todos possam entender muito, muito facilmente. Então não quero brigar por isso, por aquilo. Hoje eu estou com uma audiência muito qualificada, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa que disse assim: pastor, eu vou ouvir o seu estudo. É o presbítero Robson. Vocês sabem quem que é o presbítero Robson? É o apresentador do programa lá da Fonte FM. Um abração para o Robson aí, que está me assistindo, eu acho que pelo Instagram. Eu não sei se pelo Instagram ou se pelo canal do YouTube, né? E eu quero mandar um abração para o Robson. O Robson me fez uma pergunta, disse assim: pastor, a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação, antes? Quando é que vai ser? Essa é a grande briga de todos os estudiosos, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode? A Bíblia diz aqui no capítulo 13, no surgimento das bestas, que diz assim:
no verso 7. Capítulo 13, verso 7, diz assim: que quando essa besta, ou anticristo, ele aparece, diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eu pergunto para você, que santos são esses? Né? Pastor, o anticristo vai estar aqui, a igreja vai estar junto com o anticristo já está entre nós? Aqui tem uma passagem que diz que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. No livro de Daniel tem essa mesma passagem, dizendo que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. No livro de Mateus 24, tem uma passagem dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Aqui no livro de de Apocalipse, capítulo 17, tem outra coisa que diz assim, que esse falso profeta vai fazer muitos sinais e que vai enganar até os escolhidos. E muitos vão ser enganados por esses sinais. Então pergunto a você, será que a igreja vai estar aqui na época do anticristo, na época da grande tribulação? Será que a igreja vai estar quando aparecer o falso profeta? Será que nós vamos ver tudo isso? Se você puder me responder essas perguntas, eu ficaria muito feliz. Hoje eu quero terminar meu estudo por aqui. Semana que vem, na próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, eu quero falar um pouquinho mais da trindade satânica atuando no mundo e como é que ela vai fazer. Se de fato a igreja vai estar aqui quando o anticristo vier ou não. Se de fato o falso profeta já apareceu, se está entre nós, e eu creio que já. Eu creio que esse Papa que aí está é o 8º rei. Se você pegar aqui, é facilmente visível isso, né? Desde o Tratado de Latrão para cá, ele é o 8º rei. E eu creio que muito em breve esse Papa começará a fazer sinais. Ele vai começar a orar pelo mundo e vai fazer sinais, vai começar a acontecer milagres. E a igreja vai ser avivada no mundo inteiro e muitos irmãos vão ser enganados por esses sinais. E eu te digo, ainda que desça fogo do céu, creia na palavra de Deus, porque Deus te ama. Hoje eu quero terminar por aqui, quero orar por você. Mas eu gostaria também de orar hoje por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão enfrentando essa Covid, por todos aqueles que estão hoje nas UTIs. Eu queria me unir a você em oração. Está aqui conosco o Bispo Nandir. Vem cá, meu Bispo. Vamos orar por essas pessoas. Eu gostaria de que você, se pudesse agora, parasse um tempo, onde você estiver agora sentado, e junto, chega aqui, meu Bispo. Vamos orar a Deus. Gostaria que você orasse por todos os enfermos, amém? Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por esse ensinamento, por essa oportunidade que o Senhor deu para nós participar nesse ensinamento. Muito obrigado, Deus, para todos que estão ouvindo essa live, aprendendo essas coisas que o Senhor está mostrando para nós nesses últimos dias. Muito obrigado por sua filha, o Bispo Flávio, que o Senhor está usando para ensinar essas palavras. Abençoa a todos que estão ouvindo agora. Meu Deus, está colocando pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo, sim, Pai, que estão no hospital, que estão no isolamento, que estão nas casas deles, que estão sofrendo agora. Meu Deus, nós sabemos muito bem que o Senhor não quer que pessoas sofram assim. Sim, Pai. Mas, meu Deus, está clamando agora que o Senhor estende suas mãos poderosas na vida deles, trazer cura. Amém. Ter misericórdia deles, meu Deus. Trazer cura na vida deles.
Nós estamos declarando todos os poderes de Covid-19. Caiu por terra agora. Todo o seu poder seja destruído agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ainda tem outras pessoas que estão sofrendo, outros doentes, câncer, depressão, medo. Meu Deus, cura, trazer cura na vida dessas pessoas. O Senhor não quer que ninguém morrer, mas o Senhor tem interesse em trazer cura. Então, meu Deus, coloca a sua mão sobre eles, trazer cura. Muito obrigado, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer além de todos que nós pedimos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um. E se inscreva aí no nosso canal no YouTube, CAF, Centro de Adoração e Fé, Igreja de Cristo. Dá um like lá nos nossos vídeos. E se você precisa e gostaria de ter esse estudo, é só mandar um alô aí no nosso telefone, está aí na descrição no YouTube, está aqui no YouTube. E eu vou te mandar aí a Trindade Satânica. Você vai aprender um pouquinho da Bíblia. Deus abençoe a todos, boa noite, a paz do Senhor.